Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Adilson Cheverria, um aposentado que está também aguardando a revisão da vida toda. Eu tenho feito esses vídeos para tentar ajudar nas informações pertinentes até a aprovação final. Embargos de declaração. Vai haver julgamento ou não vai? Eu andei pesquisando muito e analisei que eu acredito que não vai haver julgamento dos embargos de declaração, visto que tem um recurso extraordinário aqui da época do ministro Celso de Mello, em 2019. O voto dele. O senhor ministro Celso de Mello, relator, ele escreve aqui no voto dele: rejeito os embargos, presentes embargos da declaração, eis que não há no acórdão ora impugnado qualquer evidência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material a sanar. CPC artigo 1022. Circunstância essa que torna processualmente inviável o recurso em exame. Então ele explica aqui no voto dele: segundo o o Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se principalmente a desfazer obscuridade, a afastar contradições, a suprir omissões e ou a corrigir erros materiais que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo tribunal. Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo retificador, vocacionado a afastar as situações de obscuridade, omissão ou contradição, a complementar e a esclarecer o conteúdo da decisão proferida ou ainda a retificar erro material. Desse modo, a decisão recorrida, que aprecia, como no caso, com plena exatidão e com toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica, não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que, inocorrentes em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização. Cumpre enfatizar, de outro lado, que não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte embargante, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. É por tal razão que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob a égide do CPC 73, ao versar os aspectos ora mencionados, firmou o entendimento no sentido que venho de referir. Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão embargado. Artigo 337 do RISTF.
não o reconhecimento de erro de julgamento. E como no caso é esse reconhecimento que neles se reclama, com a consequente reforma do acórdão, ficam eles rejeitados. Embargos declaratórios, inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado. Artigo 337 do RISTF. Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso não se prestam, porém, os embargos declaratórios. A jurisprudência do STF tem ressaltado que os embargos da declaração não se revelam cabíveis quando utilizados com a finalidade de sustentar a incorreção do acórdão. O objetivo, na realidade, é a própria desconstituição do ato decisório proferido pelo tribunal. O recurso de embargos de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acordo, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado, que é no nosso caso. Nós já ganhamos por 2 vezes na questão de mérito. O exame dos autos de evidência, que os presentes embargos declaratórios revestem-se de nítido caráter infringente, consideradas as razões próprias pela própria parte embargante, por si só, em face da inconsistência de tais fundamentos, basta para tornar incabível a espécie recursal, ora em análise na linha dos precedentes anteriormente referidos. Cabe assinalar que a oposição desses embargos declaratórios está a revelar um nítido intuito procrastinatório que busca, com a injustificável utilização do recurso em causa, obstar de maneira indevida o trânsito em julgado do ato decisório proferido nesses autos. Artigo 1026, parágrafo 2º. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa, não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. E aqui vai. O abuso do direito a recorrer, por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual, constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo. Sendo assim, considerando o caráter infringente de que se reveste esse recurso, que visa um devido reexame da causa, e tendo em vista também o seu intuito procrastinatório e a inocorrência dos pressupostos legais de embargabilidade, CPC artigo 1022, no caso aqui do ministro Celso de Mello, rejeito os presentes embargos da declaração e condeno a parte ora embargante ao pagamento em favor da parte embargada, multa de 1% sobre o valor corrigido da causa. É o meu voto. Então aconteceu o seguinte: o ministro Celso de Mello enviou o voto dele para, no caso, a segunda turma do STF, que
não se condenam, não se revelam cabíveis os embargos quando a parte recorrente tem o pretexto de simplesmente procrastinar. Não, os embargos da declaração não se prestam a esse tipo de coisa. Então ele mandou para a segunda turma. A segunda turma, no caso aqui, foi inclusive um julgamento virtual. Tinham 5 ministros, inclusive o ministro Celso de Mello, quer dizer, o ministro Celso de Mello e mais 4. Que é isso que eu acho que vai acontecer. O ministro Alexandre de Moraes escolhe a primeira turma ou a segunda turma, e mais uns 4 ministros que votariam, e que, no caso, o relator seria, o ministro Alexandre de Moraes. E aqui a segunda turma julgou e fez um relatório. No caso, explicando tudo aqui, e submete aquela segunda turma para julgamento. E aí tem depois o voto dos ministros da segunda turma, rejeitando, juntamente com o ministro Celso de Mello, que é o relator, os embargos da declaração. E no caso aí foi rejeitado por unanimidade. E não houve julgamento dos embargos. Por quê? Porque os embargos da declaração não se prestam a esse tipo de coisa. Eles só se prestam a corrigir obscuridade, omissão, contradição, erro material. E como não há, como já foi provado que não há, porque quando houve o julgamento virtual, o ministro novo que entrou, o Zanin, ele já foi com o intuito de barrar a revisão da vida toda, de já discutir o mérito, e que aí foi inclusive o Dias Toffoli apoiando e o próprio Barroso. Quer dizer que já houve a intenção de discutir o mérito e não se presta os embargos da declaração para esse fim. E não há obscuridade, não há omissão, como já foi falado que o ministro Lewandowski se omitiu, foi comprovado já que não há. Então, o que vai acontecer? O que eu digo para vocês é o ministro Alexandre de Moraes vai votar, vai passar para a primeira ou segunda turma, vão votar também, e os embargos da declaração vão ser rejeitados, desprovidos. É isso que vai acontecer. Essa fase já passou. Aí o que vai acontecer? Depois vai para o trânsito de julgado. Não tem mais o que discutir. Então, pela minha análise que eu fiz, é isso que pode acontecer. Não cabe julgamento dos embargos da declaração quando não há situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Se não há nenhuma dessas 4 situações, os embargos têm que ser rejeitados. Não há outra situação. Não é possível um outro julgamento dos embargos. Porque vai julgar o quê? Se não há nenhuma dessas 4. Não tem o que julgar. Certo? Então, a minha análise é essa daí. Espero que vocês gostem. Compartilhem esse vídeo para todo mundo saber como que as coisas estão caminhando. Na minha análise, é isso que pode ter que acontecer. Não vai haver julgamento. Vai haver só julgamento
do voto do Alexandre de Moraes e mais a primeira e segunda turma que vão rejeitar os embargos de declaração. Tá bom então, meus amigos? Eu estou contente com essa decisão porque seria realmente o certo, o justo. Não tem que ter julgamento nenhum para tentar barrar nada. Tá bom então? Então por hoje é só. Desejo um bom dia a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.